questão clínica, eu acho de extrema importância, a gente tem que pensar que se o problema do racismo, se o problema da subalternização do negro e da negra, ele vem lá desde o nosso Brasil, quando nosso país foi descoberto, né, não existiam índios, não moravam índios aqui, aquilo que a Thalita já falou, né, o nosso país ele foi construído pelo estupro de índias e de mulheres negras. Então, se a gente pensar que o nosso país foi o último país a libertar os negros, e a gente sabe como os negros foram libertados. Então, é muito difícil mesmo pensar numa clínica psicológica que vai tratar do racismo, né? Nós sabemos que esse não é o único problema da clínica psicológica. Nós sabemos, por exemplo, que são pouquíssimos os psicólogos que dão conta de atender questões da diversidade sexual. São pouquíssimos psicólogos que dão conta de entender o que é ser gay, o que é ser lésbica, o que é ser bissexual, o que é ser transexual. Eu posso contar nos dedos, eu tenho certeza que vão sobrar dedos. São pouquíssimos mesmos. Então, é claro que a gente tem que encontrar uma forma, e eu acho que uma das formas, nós aqui estamos contribuindo, é trazer preto e preta para dentro da psicologia. Eu acho que não tem outra forma, sabe? Sinceramente falando. E aí, não é se vitimizar, né? Não é diminuir aquilo que nós passamos. Na verdade, é tentar viver numa sociedade um pouco mais justa, onde, por exemplo, eu, negra, tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado e tenho a mesma oportunidade de trabalho que uma pessoa branca que tem o mesmo estudo que eu. Isso acontece hoje em dia? Não. Dentro da psicologia isso acontece? Não. Quantas negras e negros nós vemos atender em consultório? Né? Quantas? Eu, da minha experiência, me conheço Thalita e acho que mais umas 2 pessoas que eu conheço mesmo. Não acredito que tenha mais. Mas que eu conheço, que tem um debate, somos poucos e poucos ainda. Então, se algumas pessoas entendem que racismo é vitimização, imagina trazer essa discussão para a clínica, né? Freud foi um grande cara, que trouxe boas contribuições para a psicologia, mas a psicanálise freudiana não é para preto e para preta, gente, não nos enganemos. Pelo menos por enquanto não. Porque as pessoas precisam ainda desconstruir todo esse processo histórico, que é longo. Né? 1888, abolição da escravatura. A abolição, entre aspas, né? A boa e santa Isabel foi lá e assinou a cartinha e nós estamos livres. Não foi assim que aconteceu. Vocês pensam que os negros e as negras que estavam lá, na senzala, quando eles receberam a carta de abolição, você acha que eles saíram? Não, muitos deles voltaram para a senzala para continuar trabalhando, porque ali era o único lugar que você tinha para viver. Então, é um processo histórico, racismo institucionalizado, que não dá para se quebrar, infelizmente, com poucas ações. Então, nós temos sim que incluir disciplinas que vão tratar sobre racismo, nós temos sim que trazer preto e preta para dentro das universidades públicas e privadas, nós temos sim que monitorar, ok, bolsa do ProUni, trouxe o negro e a negra para dentro da universidade, mas e depois? Eu estou no mestrado de psicologia na UFMG e eu sou, sei lá, 2, 3 mulheres negras numa turma de 50. Então, as negras e os negros não estudam? São burros? Não conseguem alcançar o mestrado, doutorado porque é só para branco? Não, gente, não é. Então, é uma questão, sim, a gente tem que pensar historicamente, não dá para fazer um recorte pequeno e dizer, olha, negro e negra não está na universidade, por exemplo, fazendo mestrado, doutorado porque não quer. Quantos negros e negras estão aqui que ou já se formaram ou estão na universidade? Então, por que a gente não consegue, por exemplo, encontrar esse pessoal nas clínicas atendendo e tratando racismo? E por que a gente não consegue encontrar esse pessoal no mestrado e no doutorado? Tem um problema, então a gente tem que discutir, né? Eu acho que é importante, assim, o conselho abrir esse espaço e a gente tomar o espaço. Né? Eu costumo dizer assim, nós negros e negras, a gente tem, eu falo por mim mesmo, temos medo de ocupar o espaço. Né? E a gente tem que ocupar o espaço. Se nós somos contribuintes como qualquer outra pessoa, a gente tem que vir para cá. E se o conselho não tiver proposto, vamos propor nós. Eu acho que é assim que a gente constrói, é assim que a gente modifica. Vamos lá. Não sei se eu vou conseguir responder. Se eu conseguir anotar direito aqui as perguntas que vierem, se
de responder. Mas, inclusive porque eu não estou nesse lugar aí, né, de ser psicóloga. Mas quero agradecer, né, todos os posicionamentos, em especial da colega lá do fundo, que, né, fomos contempladas aí, porque é muito difícil em 2016 o nível de desrespeito que a gente ainda é submetido, né, em vários espaços, e alguns espaços já eram para ter avançado mais, né, enfim, já era para ter vencido. Mas aí quando eu penso nessa questão dos psicólogos e das psicólogas, eu fiquei aqui, à medida que as pessoas foram falando, lembrando da nossa trajetória enquanto negras ativas. Foi muito difícil, assim, porque a gente, com o foco de fortalecer outras mulheres negras, colaborar para o empoderamento delas, mas coletivo, e a gente ali numa situação de muita igualdade com elas, né? Então, a gente se fortalecia também na medida em que ia construindo algumas coisas junto com elas, né? E sempre que vinha uma negra ativa nova para o grupo, agora a gente está no momento que a gente tem feito muito poucas ações, mas a gente já teve um período na cidade de muito ativas, né? Muito ativas mesmo. E aí eu lembro de alguns casos, assim, e a gente tem que fazer muita busca de parcerias, de apoios, porque a gente não tinha esse respaldo, de fato, na psicologia, assim, era um negócio muito duro, muito pesado. Eu lembro, assim, por exemplo, a gente tem algumas das negras ativas que são lésbicas. Então, são mulheres negras lésbicas. E aí, teve o caso de uma delas que a psicóloga trabalhava o tempo todo com ela que ela tinha condição de ser outra coisa diferente de ser lésbica na vida. O tempo todo. E a gente ali numa luta, tentando trabalhar com ela, que ela era tão humana quanto a gente, que ela era o processo dela era tão natural quanto o nosso, de amar, de ter afeto com uma outra pessoa que era do mesmo, que estava ali no lugar de mesmo gênero que ela, mas que isso era perfeitamente natural, que isso era muito tranquilo, que ela podia ser assim, que ela não precisava deixar de ser. Mas já era tão pesado para ela ser mulher negra e ainda ser lésbica, e a psicóloga reforçava isso o tempo todo para ela, que eu lembro que naquele período, isso há uns 10 anos atrás, foi uma luta, assim, porque em determinado momento ela decidiu namorar com um menino. E aí foi toda, e aí a gente ficava de um lado fazendo um trabalho com ela, para ela dar conta de ser quem ela era, e por outro lado, a psicóloga tentando convencê-la que ela podia ser outra coisa. Aí, por fim, nós caminhamos. E uma das coisas que foi muito importante para a gente foi buscar parceria com alguns grupos que tinham na cidade, que trabalhavam nessa perspectiva, né, das lésbicas. Então, a Associação Lésbica de Minas Gerais foi um grupo que foi muito importante para a gente naquele período, e era o único, inclusive, naquela época. Depois veio o Celos, não sei se vocês conhecem, tem o Celos, aí o Celos criou o Celos Les, que também a gente fez parceria. Hoje a gente tem a Rede Afro, LGBT, enfim, caminhamos, né, um pouco. Então, foi muito importante, mas naquela época era uma dificuldade enorme. E teve um dia enfim, chegou um momento que a gente fez muita roda de conversa, a gente fazia oficinas com as meninas lá da Além, né, do grupo de lésbicas, e enfim, ela conseguiram trabalhar bem a questão com ela. E aí, quando ela chegou no consultório para a consulta com a psicóloga, que ela avisou que tinha decidido retomar o namoro com a namorada dela e que estava resolvido, a psicóloga ficou nervosa, chegou a bater na mesa. Então era nesse nível, assim. A gente tinha umas situações, a gente tinha amigos também gays que passavam por essas questões. Recentemente, e assim, o tempo passou, mas recentemente a gente teve várias questões
questões também. Uma pessoa que ajudou a gente muito, a Glauciane deve conhecer, que ela é pesquisadora lá do Ações Afirmativas também, foi a Sueli, que ela é terapeuta floral e ela faz um trabalho muito interessante, que trabalha a questão dos sentimentos, vários sentimentos que a gente tem, né, enquanto ser humano. E aí ela foi uma das pessoas que veio e fazia rodas de conversa com as meninas, desenvolvia uma oficina muito interessante, a gente buscava para todos os lados apoio, porque as nossas atividades com as mulheres, assim, sempre tinha muito choro, como ainda tem até hoje, muito choro, muito sofrimento, muita dor, e sempre as que tinham a oportunidade, a condição de acessar um psicólogo, não conseguiam caminhar com esse psicólogo ou com essa psicóloga, porque não davam conta de quando elas começavam a falar, eu sou mulher negra, eu passo por isso, isso e isso. Aí dava-se problema, porque muitos deles estavam nessa linha de achar que era vitimização, não é bem assim, vamos repensar, pensa positivo, você pode ser mais forte que isso, dentre outras coisas. Então, é muito complicado, né? É muito complicado. Então, assim, estou lembrando dessas situações que é isso o tempo todo, né? A gente ainda está num momento, recentemente, um amigo que é professor da rede pública, ele estava com várias questões, ele entrou numa pós-graduação que ele estava quase largando, porque ele estava com síndrome de pânico, ele estava com várias questões por causa de ser um homem negro, jovem na sociedade, ser o tempo todo parado pela polícia, ter olhar torto das pessoas, várias questões, e ele não conseguia uma psicóloga que ele passou por várias, no caso eram psicólogas mulheres, ele passou por várias e ele já estava assim, depressão, e aí em determinado momento ele conseguiu uma indicação de uma psicóloga negra, assim, foi... Pois é, deve ser esse meu amigo meu. E aí, assim, foi uma alegria na vida dele. Eu já vi vários outros, assim, também, que foi uma alegria quando conseguiu ter uma pessoa negra que dava conta de entender esse lugar de ser pessoa negra na sociedade. Então, né, é uma questão muito delicada, assim. Uma outra jovem também de Negras Ativas, ela tinha questões com as mulheres que ela se relacionava. Então, assim, tinha um fetiche por parte dos homens brancos com essas lésbicas negras, e essa mesma situação era reproduzida com as lésbicas brancas. Então, era assim, o tempo todo hipersexualizada de um lado e do outro, e tinha um sofrimento muito grande para ela, né? Pensando que o interesse dela, em determinado momento da vida, ela passou a se interessar por esse perfil de pessoas, e aí tinha dificuldade de relacionar, porque era objetificada o tempo todo. Enfim, um pouco isso que eu fiquei pensando. Não sei se eu... Então, eu vou começar respondendo a Oceane a questão da... De fato, a psicologia, ela deve muito, assim, ela ainda precisa se debruçar muitas questões étnico-raciais e as questões de subjetividade, né? Mas existem algumas luzes, assim. A Rosângela, né? Inclusive já falou da Neuza Santos, que é uma psicanalista, né, que uma das obras, a obra dela, assim, que era mais conhecida, que é importantíssima, que é Tornar-se Negro. E uma outra dica que eu te daria é de um grupo que chama Ama Psique de São Paulo, que eles fazem um trabalho para pensar racismo e subjetividade. Outros lugares também que você pode conseguir bibliografia, digamos assim, o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, eles estão muito produtivos nesse sentido, sabe? Eles produzem muitos debates, eles têm feito coisas muito interessantes. Eu fiquei pensando aqui também, existe o COPEN, que é o Congresso de Pesquisadoras e Pesquisadores Negros, né? Negros e Negros,
E eu fui lá em 2014 e eu pude acompanhar algumas pesquisas, inclusive em outras áreas da psicologia que são menos reconhecidas, que se vinculam menos essas questões de subjetividade e relações de poder, que têm desenvolvido pesquisas sobre pessoas negras. Então, vi uma pesquisa super interessante de uma pesquisadora que faz doutorado na USP sobre resiliência e mulheres negras, né, que tem tudo a ver com esse sofrimento e vitimização, e hipersexualização e solidão que a gente tem trazido sobre as nossas experiências. E a gente pode conversar também, coloca à disposição. Bom, e muito por conta disso, dessa dificuldade que nós encontramos de pensar subjetividade e racismo, que eu tenho pensado e desejado e entrado no campo da psicologia clínica, pensar as intervenções psicossociais, sabe? Então, no momento eu estou fazendo uma especialização em teoria psicanalítica. A minha ideia é estudar racismo e subjetividade, porque eu senti a mesma coisa, a mesma dificuldade enquanto psicóloga de conseguir encontrar, de estabelecer uma transferência com uma pessoa que tivesse o mínimo de empatia, de entender que racismo, machismo, relações de poder dizem de subjetividade, sim, né? Então, esse processo para mim também foi muito longo, foi muito difícil, assim, para além de todas as dificuldades que a gente coloca no caminho para fazer uma terapia, de conhecer uma pessoa que eu achava que conseguiria olhar para mim, para as minhas experiências, né? Então, todos esses sofrimentos. Então é por isso que eu também tenho pensado, sabe, estudar. Esse debate é muito importante para mim, para eu me decidir mesmo, tentar doutorado, pensar essa questão de subjetividade mesmo, em racismo. E é isso mesmo, é uma demanda, sabe? Então a gente tem que se fazer redes, né? Assim, somos psicólogas, atendemos, temos indicações. Pessoas bacanas, quem são, sabe? Então a gente fazer uma rede para fortalecer, quem sabe propor, né? Já conversei uma vez com o Cláudio sobre isso, de propor uma questão, assim, um trabalho mais fixo sobre relações étnico-raciais aqui no Conselho Regional de Psicologia. Tem muito interesse, sim. A gente precisa mesmo ocupar esse espaço, como a Andréia falou, como a Vanessa falou. Então, isso. Bom, o homem foi embora. Assim, como a Paula falou, Paula Moraes, né? Paola, isso. Como Paola falou, foi importante, né? Assim, o problema não é ter contraponto ou divergência, mas é preciso ter um mínimo de respeito, né? Para a gente conseguir debater. E um mínimo de empatia, de conseguir localizar aquilo que eu estava falando, de onde eu falo, quais são as minhas experiências e porque eu acho que o mundo é do jeito que eu vivencio, né? Então, ele é um exemplo de como não conseguir escutar tudo que a gente está falando aqui e como ser desrespeitoso, agressivo e violento com as experiências e fragilidades que a gente está expondo. A gente está se expondo aqui, né? Então, Paola estava se expondo naquele momento, todas nós estamos nos expondo. Então não é problema diversidade nem divergência, bem-vindo, é assim que feminismo a gente quebra o pau o tempo inteiro, nossa, briga demais mesmo. Mas a gente minimamente consegue perceber, peraí, essa experiência aí, eu realmente não sei como que é. Então assim, eu nunca sofri gordofobia, por isso que eu comecei a falar, eu não sou gorda, não sou lésbica, eu nunca sofri lesbofobia. Então, assim, a gente tem que minimamente conseguir fazer esse exercício de lugar de fala, de se colocar no lugar do outro, de alteridade, né? Eu acho que como a Cláudia falou, é uma questão ética, né? Assim, de qualquer coisa na vida. Bom, a Rosângela falou, né, da questão da ferida afetiva, em que medida, né, que a psicologia e outras áreas, outras ciências podem, de fato, olhar para as mulheres negras de maneira mais humanizada, né? Eu acho que é isso, a gente tem que fazer mesmo, assim, sabe? Uma dificuldade, inclusive, que nós encontramos na psicologia, que eu falo, assim, da minha experiência, é até teórica mesmo, né? Assim, quais subsídios teóricos que a gente tem para pensar uma clínica, as subjetividades e racismo, subjetividade
e LGBTfobia, subjetividade e pobreza, né? De fato, a psicologia é extremamente elitista. Eu acho que não tem uma resposta pronta, né, Rosângela? Assim, como você mesma coloca, e você sendo uma psicóloga que tem muito mais experiência que eu e já trouxe um pouco da sua experiência, eu acho que seria, volto a falar, a gente tem que construir umas redes, uns momentos da gente produzir diálogos, material, sabe? A gente tem que se fortalecer, e aí entrando no que a Kelly falou, a gente tem que se fortalecer enquanto grupo, não só enquanto grupo de mulheres negras, mas também enquanto grupo de psicólogas negras e negros, para conseguir ter um espaço de produção sobre essas questões, não só de atuação também, mas de entrar nessa ciência que é extremamente elitista mesmo. Psicologia é muito elitista mesmo. Então, André falando da experiência dela, eu formei na UFMG, eu e Luanda só de negras. No mestrado, eu e Luanda só de negras. Tive aula com alguma professor negro na UFMG? Não. Entendeu? A gente não quer só entrar na pós-graduação, eu quero dar aula também. Quer ser professora, sabe? É isso que a gente... Então a gente tem que se fortalecer e eu faço até um convite assim, né, Rosângela, André, a gente pode pensar ações aqui pra frente de como agir, como estudar, produzir mesmo, sabe? Inclusive gostaria de trocar mais ideias contigo também, Rosângela. Kelly, eu acho que quando a gente começa a falar sobre nossas experiências de fortalecimento de trajetória, de autoestima, é muito perceptível como que os grupos são importantes, sabe? Então, a minha experiência de tornar-me negra tem tudo a ver também com grupos que eu participei, entrando na universidade, né? Então, 10 anos atrás, grupos nos quais eu me via. Eu via pessoas negras, eu via pessoas do interior, de origem popular, que também, né, e a UFMG também é um espaço extremamente elitista, que também não falavam línguas, que também não liam inglês, francês, alemão e coisas do tipo, né? Então, um potencial que eu tenho visto muito importante nos últimos tempos são as próprias redes sociais, assim, os grupos de mulheres nos Facebooks da vida, sabe? E eu acho que o próprio movimento social também tem esse lugar, sabe? Como a Vanessa fala da experiência das negras ativas. É um espaço de fortalecimento de trajetória subjetiva, profissional, afetiva, sabe? Então, eu acho que a gente se encontrar, saber de outras existências e nos engajarmos em grupos que tem essa proposta, ajuda a gente a se fortalecer e consolidar e aumentar a nossa autoestima, inclusive. Porque não basta se tornar negra, né? Tem que se ver como uma negra muito bonita, poderosa, sabe? Que faz e acontece. E o tempo inteiro a gente não vê isso, né? É o tempo inteiro o contrário, assim. Então, todo o tempo isso é colocado à prova, né? Acho que esse momento aqui a gente tem que realmente pensar em alguma coisa para ser feita, que tenha uma duração, sabe? Acho que a gente podia pensar mesmo assim, numa proposta mais institucional, assim, de dar continuidade, porque é muito explícito que a demanda existe, né? Assim, a gente está falando aqui, está reverberando aí, está reverberando aqui, todo mundo quer saber como é que faz, o que acontece e tal. A gente tem que pensar seriamente nisso. Agora, a questão da Cláudia me pegou mesmo, assim, a questão do castigo, a solidão sendo castigo. Fale mais sobre isso. Porque eu já ouvi essa discussão na perspectiva das mulheres, das mulheres brancas, né? Dizendo assim, que quando elas estão em lugares que não são esses tradicionais de submissão, cabe a elas, né, a solidão. Entendi. Né? Sim. E eu não sei se esse debate se faz também para as mulheres negras. Sim, eu entendi agora. Ótimo, acho que tem muito a ver com o que a Vanessa falou, que a solidão das mulheres negras, a gente está falando muito da questão da afetividade, mas ela se amplia em outros espaços, né? Então no âmbito do trabalho, no âmbito do trabalho profissional, educacional,
a gente, muitas das vezes, nós somos solitárias onde nós estamos. Nós, mulheres e homens também. Acaba, com certeza, sendo como um castigo, sim, né? Um ônus. Poxa, primeiro porque tem a questão do racismo mesmo, né? Então, a preta preterida, ela é preterida. É a preta que chegou em algum espaço e é só ela de preta, né? Então, eu no mestrado era eu e a Luanda de pretas. No doutorado, não sei quantas pretas seremos, né? Então você é um ser diferente no meio de uma homogeneidade, né? Assim, e aí entra o machismo, né? Assim, as mulheres, o homem foi embora, mas eu fiquei assim, absurdada com ele falando que as mulheres brancas não transam. Ele tá muito não gozam. Porque ele tem lugar de falar de mulheres brancas. Ele não entende de nada mesmo, né? Assim, porque as mulheres, a gente tem falado muito, né, assim, sobre a questão de como que as mulheres têm vivido a sexualidade de uma maneira mais autônoma, né? Então, isso passa muito pela questão das mulheres brancas, na verdade. Tem até uma discussão da Marcha das Vadias, né, com o movimento, com as feministas negras, que qual que é o meu interesse de mulher negra ser chamada de vadia? Vadia já me chama o tempo inteiro, corpo eu já sou o tempo inteiro, sexualidade eu tenho, quero ter outras coisas além disso, né? Então ele, assim, pena ele não tá aqui para ouvir também, né? Assim, mas sim, tem essa questão do ônus, né? Então uma mulher que se destaca, ela geralmente tem um ônus, né? Então, e tem as cobranças, a mulher vai ficar solteira, por quê? Porque os homens estão preparados, né? Nas relações heterossexuais. Os homens estão de fato preparados para lidar com mulheres independentes, que querem ou ter filhos mais tarde ou não querem ter filhos, que não vão ser esposas do lar, né? Não vão ser belas recatadas e do lar. Os homens estão realmente sabendo lidar com essa situação, né? É uma questão importante para a gente pensar mesmo, porque quando a gente vê as estatísticas, por exemplo, da divisão do trabalho doméstico, as mulheres estão fora, trabalhando, né? Bacana. Os homens não estão trabalhando dentro de casa, né? Então as mulheres estão tendo jornadas triplas, quádruplas, né? Então, com certeza, é uma questão, agora eu entendi, eu acho que tem tudo a ver com isso sim. E aí eu pensaria até que isso não seria um castigo duplo, sabe? Assim, uma questão de machismo mesmo, o quanto os homens estão preparados para lidar com essas mulheres que estão exercendo, né, vivendo suas vidas de formas mais autônomas, e o racismo, né, a preta preterida que deixa de ser pegado, por exemplo. Então, hoje pensaria até num castigo duplo. Falei demais. Gente, então, como é que é a questão do tempo? A gente tem mais tempo para mais umas 2 perguntas ou a gente pode encerrar? Como é que é? Então vamos fazer o seguinte, mais 2 perguntas, porque, né, eu acredito que muita gente mora longe, eu moro em Contagem, é chão pra caramba para chegar em casa, e aí a gente faz as duas últimas perguntas para encerrar então, beleza? Então, o rapaz lá no fundo também está com um braço que dá muito tempo. Bom, meu nome é Narley, eu sou de Betim, sou professora e sou estudante de psicologia, tomando ali o que a Thalita disse de como lugar eu falo. É muito importante, Thalita, essa provocação de onde a gente fala, né, o que a gente carrega na fala e o que a gente carrega na mala. Eu queria agradecer a Vanessa as provocações, né? Não foi o dedo na ferida, a mão na ferida, porque acho que enquanto branca, se assim pode se dizer, porque acho que de branco ninguém de fato é, mas alguns se dão o direito de achar brancos e melhores, então para poder falar mal desse lugar, então vou me colocar ali, porque acho que é mais importante falar de onde a gente talvez se ache, né? Enquanto professora, eu queria responder a colega, enquanto tiver uma professora que acreditar no negro da favela, vai ter sim negro estudando, vai ter professora brigando, então acredite. Né? Assim como eu acredito, eu não sou a única, nem a única como professora, nem a única como psicóloga, você também não é a única, então acho que enquanto existir um, né, que seja branco, preto, azul, amarelo, enquanto um acreditar que somos seres humanos, enquanto um tiver a voz de grito, seja por direito de branco, de não interessa o direito de quem, mas enquanto um tiver coragem de gritar, a gente vai ter sim, o povo vai ter que engolir sim
né, até que todo mundo seja olhado como um ser humano. Eu espero ainda poder falar desse lugar e uma preocupação assim, que me vem não só nesse segundo encontro, mas que tipo de profissionais nós estamos sendo enquanto psicólogos. A nossa ciência é uma ciência da empatia, né? Independente